sessão de hoje. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 1036ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 11/8/2020, às 18 horas. De imediato convoco a vereadora Veridiana Monteiro para fazer a leitura de um trecho bíblico. Convido todos para que fiquem de pé. Salmos. Oração da noite. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, Salmo de Davi. Quando vos invoco, respondei-me, ó Deus de minha justiça. Vós que na hora da angústia me reconfortastes. Tende piedade de mim e ouvi minha oração. Ó poderosos, até quando tereis o coração endurecido, no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando o invoquei. Tremei, mas sem pecar. Refleti em vossos corações quando estiverdes em vossos leitos, e calai. Oferecei vossos sacrifícios com sinceridade, e esperai no Senhor. Dizem muitos, quem nos fará ver a felicidade? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face. Pusestes em meu coração mais alegria do que quando abundam o trigo e o vinho. Apenas me deito, logo adormeço em paz, porque a segurança do meu repouso vem de vós, só vós, Senhor. Obrigado, vereador. Cumprimento os senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa e demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que a secretária Veridiana Monteiro faça a leitura da ata. Ata da 1036ª sessão ordinária, realizada em 4 de agosto de 2020. Coloco a referida ata em discussão. Em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Aprovada a ata. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do grupo Escoteiro Jean Delerry, informando que irão realizar uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis entre 14 horas e as 18 horas no sistema drive-thru no trecho da rua Renato Robson, em frente à sede do grupo, sendo que todas as doações recebidas serão encaminhadas para as famílias atendidas pelo grupo que necessitam de auxílio. Do Executivo Municipal, encaminhando anexo número 74 de 2020 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, solicitando prorrogação de prazo para a resposta do pedido de informação número 29 de 2020. Do Executivo Municipal, encaminhando resposta aos pedidos de informação 28 de 2020 do vereador Diego Francisco, pedido de providência 85, 86, 95 e 96, pedido de providência 87 de 2020 da vereadora Márcia Ribeiro, pedido de providência 88 de 2020 do vereador Euclides Tizian, pedido de providência 89, 92, 93 e 94 de 2020 do vereador Carlos Boni, e pedido de providência 91 de 2020 do vereador Lotário Sevald.
Tem mais uma correspondência, ela até está citada aqui, mas foi solicitado para ler na íntegra. A Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, 5 de agosto de 2020. Vimos por meio deste informar que no próximo dia 15 de agosto será realizado o projeto Juntos com Você Sempre, que consiste em uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene entre as 14 e as 18 horas, no sistema drive-thru, no trecho da rua Renato Robson, que compreende a frente da nossa sede. O evento será realizado em prol de entidades parceiras do Grupo Escoteiro Jean Delery, sendo que todas as doações recebidas serão encaminhadas para as famílias atendidas por esta entidade e que passam por dificuldades socioeconômicas em decorrência da pandemia do coronavírus. Certos de vossa compreensão e apoio, agradecemos a colaboração e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, sempre alerta para servir o melhor possível. Cíntia Shelley, coordenadora do projeto Juntos com Você Sempre, e Alexandre Bittencourt Dombrowski, diretor-presidente do Grupo de Escoteiros Jean Delery, 46, Rio Grande do Sul. Seriam essas. Vamos entrar na ordem do dia. Solicito que a secretária faça a leitura dos pedidos de providência e pedido de indicações. Pedido de providência número 101/2020, autor vereador Lotário Sewald. Pedido de providência número 102/2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de informação número 30/2020, autor vereador Valdeci de Vargas. Pedido de informação número 31/2020, autora vereadora Veridiana Monteiro. Seriam estes. Obrigado. Solicito que a secretária faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de Lei 32/2020 do Executivo Municipal, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1041, de 5 de abril de 1990 e 1753, de 26 de novembro de 2011, e da outras providências. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 36 de 2020, de expediente número 42 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei 32 de 2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto de lei 032/2020 por unanimidade em votação única. Solicito que a secretária continue com a leitura. PL 30 de 2020, do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa o subsídio dos vereadores durante a legislatura de 2021-2024 e da outras providências. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro o projeto 030/2020 por unanimidade em votação única. Emenda modificativa 04/2020. Já vou ler. Ah, tá.
Tá. Emenda modificativa 004/2020 do Legislativo Municipal, autora a vereadora Márcia Ribeiro, ao PL 30 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni, fixa o subsídio dos vereadores durante a legislatura de 2021-2024 e dá outras providências. Fazer a leitura do parecer, senhor presidente. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 38 de 2020, de expediente 47 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa 004/2020 está apta a ser votada. Coloco a emenda modificativa em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas servidores da casa, pessoas que nos assistem pela internet. Eu apresentei uma emenda, então, a este projeto de lei que fixa o salário dos vereadores, solicitando uma redução de 25% no valor do subsídio dos vereadores. Este é um assunto que causa muito debate, né? Um assunto muito discutido entre as pessoas da nossa comunidade, da nossa população, e eu me senti no compromisso em fazer isso, colegas vereadores, porque sempre tenho participado das discussões, né, ao longo dos anos, já desde 2010, pensando uma proposta de redução do salário dos vereadores. Então, aproveitei essa oportunidade agora, penso e quero manifestar isso aqui, né? Penso que ao longo destes 4 anos nós tivemos um dos mandatos mais austeros dentro desta casa, né? Onde tivemos e conseguimos redução e economias, né, muito significativas aqui dentro. Penso também que o salário dos vereadores, que vai se a emenda for aprovada, ela vai ficar num valor de R$ 4.554. É um valor que, com certeza, todos os vereadores e os pré-candidatos a vereadores que irão assumir esta casa a partir do próximo mandato, conseguirão fazer um bom mandato com este recurso e com este valor. Outro motivo que me leva a solicitar e a fazer esta emenda é pensando na recessão econômica que estamos passando, em função deste período da pandemia da Covid-19. Né? Há uma preocupação a nível municipal, a nível estadual e a nível federal com a economia, né, de todos estes entes para os próximos anos. Então, penso que esta casa pode colaborar, né, pode colaborar com o nosso Poder Executivo no próximo mandato e que este recurso que será economizado nesta casa com o salário dos vereadores, com esta redução de 25% nos salários de vereadores, vai poder ser muito bem utilizado para outras áreas prioritárias do nosso município. Quero dizer também que a definição dos salários, ele sempre se dá de um mandato para o outro,
Né? Eu acho que é importante a população saber isso, de que no final, porque algumas pessoas questionam, por que agora, só no final do mandato, a vereadora está propondo uma emenda para a redução dos salários dos vereadores? Porque é assim que se dá na lei orgânica do município. A definição dos salários dos entes políticos para o próximo mandato, quer dizer, para os próximos 4 anos, sempre se dá no último ano de um mandato, para a definição no próximo mandato. Então, isso vale para o salário, a definição dos salários de todos os entes políticos do município, quer dizer, prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, né? É desta forma que se dá. Então, reforçando aqui, né, penso que esta Casa Legislativa pode colaborar mais na redução das despesas de manutenção. Então, é neste sentido que eu fiz essa emenda. E dizer também que ao longo destes 3 anos e meio, pouco mais de 3 anos e meio que estamos aqui, né, muitos vereadores de primeiro mandato, inclusive eu, construímos ao longo deste período um mandato austero, como já disse, né, extremamente econômico, tem mandatos que o valor do aumento do salário dos vereadores já chegou até a 40% de um mandato para outro, né? E nesse sentido, então, que vejo que precisamos manter, né, e reduzir o salário, com esse objetivo. Muito obrigada, senhor presidente. Alguém mais? Em votação. Quem for favorável, permaneça com o que está. Da emenda, né? Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Rejeitada a emenda por unanimidade. Não. Presidente, o voto da vereadora Márcia foi a favor, né? Tá. Por maioria. Desculpe, eu não vi. Claro que a autora não ia votar. Declaro, então, a emenda modificativa 004-2020. Reprovado. Foi reprovado por maioria. Pode dar continuidade, velho. PL 29 de 2020, do Legislativo Municipal. Autores, vereadores Euclide Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais para o mandato correspondente ao período de 2021 a 2024 e dá outras providências. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, vou utilizar o espaço da tribuna. Senhor presidente, da mesma forma, né, como eu fiz a outra emenda, propondo a redução dos 25% do salário dos vereadores, eu faço também a emenda na redução, propondo a redução... desculpe, é do projeto? Não foi votado o projeto ainda. Desculpe, eu pensei que fosse da emenda. São tantas emoções. Então, quem mais? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto de lei 029/2020 por unanimidade em votação única. Eu agora aprovo. Sim. Agora vem, mano. Emenda modificativa.
Emenda modificativa 003/2020 do Legislativo Municipal, autora vereadora Márcia Ribeiro, ao PL 29 de 2020 do Legislativo Municipal, autores vereadores Euclides Tizian, Sérgio Verli, Veridiana Monteiro e Carlos Boni. Fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais para o mandato correspondente ao período de 2021 a 2024 e da outras providências. Solicito que a secretária faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer 37 de 2020, de expediente 46 de 2020, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, a emenda modificativa 003 de 2020 está apta a ser votada. Agora sim. Coloco a emenda modificativa em discussão. Vereadora Márcia. Senhor presidente, então, da mesma forma como propus a outra emenda para a redução dos 25% do salário dos vereadores, estou fazendo também neste projeto de lei, propondo a redução do cargo de vice-prefeito, né? Junto com a redução do salário dos vereadores que propus, né, e que a emenda foi reprovada nesta casa. Junto com isso, então, teríamos essa redução, né, nesse valor ao longo do próximo mandato, e esse recurso poderia ser utilizado para outros fins, para outras áreas prioritárias. Outro motivo que me fez fazer esta emenda, propor esta emenda, é porque lá na lei orgânica do nosso município, o que consta lá no artigo 50? Qual é a função do vice-prefeito? A função do vice-prefeito é substituir o prefeito na sua ausência. A lei orgânica do nosso município não traça nenhuma outra atribuição para o vice-prefeito. E o que nós percebemos aos últimos anos aqui no nosso município? Pelo menos nos últimos 12 anos nós estamos observando isso, né? O vice-prefeito, por não ter um cargo dentro do Poder Executivo, acaba se desentendendo, inclusive, com o prefeito ou com a prefeita. E isso tem acontecido nos últimos 3 mandatos. Então, o que o vice-prefeito poderia estar fazendo? Poderia estar utilizando de uma Secretaria da Saúde e estar sendo ocupado. Cito aqui como exemplo, nas administrações do Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município. Nos 8 anos, o vice-prefeito, no primeiro mandato e no segundo mandato, o vice-prefeito sempre ocupou um cargo de secretário ou um cargo de diretor. Então, ele receberia o salário dele como secretário, né? E poderia atuar colaborando com o município desta forma. Então, por este motivo também, apresentei esta emenda. Muito obrigada. Ninguém mais? Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Reprovado. Declaro reprovado o projeto de lei. A emenda. Coloco. Em votação, tá. Tá. Contrário, que se levante. Declaro reprovada a emenda modificativa 003/2020, PL 029/2020 por maioria em votação única. Tem uma confusão aqui. Esgotada a hora do dia. Dou início à palavra livre. Márcia Ribeiro.
Senhor presidente, não farei uso da palavra na noite de hoje. João de Godoy. Valdecide Vargas. Rapidinho, não? Cumprimento o presidente Gringo, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora Márcia, presidente do PDT Daniel, Plínio, presidente do PT Daniel, Plínio, presidente do PDT, o Saci e o Dudu, que estão lá nos fundos, funcionários da casa, doutor Felipe. Presidente, eu não fui à discussão dos projetos, das emendas dos projetos agora à noite, até porque eu tinha uma pauta já para falar, mais na palavra livre mesmo. Eu fui contra as emendas, né? Eu sempre acho assim, ó, que nós vereadores, quando tem um projeto, sempre foi da minha natureza buscar conversar entre mais colegas vereadores, e achei que de repente a vereadora Márcia teria que ter conversado com nós também, como sempre se faz nessa casa aqui, todos dialogar junto, e por que e para que se fazer um projeto, uma emenda, e daí quem sabe sim melhor. Mas o meu voto contra, sinceramente eu vou ser claro com todos, mais é para deixar a comunidade a par, porque me causa estranheza, não pelo salário dos vereadores, se tem que baixar, eu sou um cara que eu digo assim, ó, eu tenho meu serviço particular que eu trabalho também, os demais também têm, inclusive a vereadora Márcia, a Veri também, a gente sabe disso. O que eu acho assim aqui, presidente, que por que não então ter feito logo no início do mandato, né? Agora seria um momento oportuno, porque é época de eleição. Então eu não vejo, né, isso aí um projeto que no momento certo de colocar agora, mas entendo. Depois que eu observei a emenda que deixava fora a prefeita municipal ou o prefeito, a contribuição, ou seja, o desconto dos 25% do salário da prefeita também me chamou a atenção e me causou estranheza. Porque justo, a vereadora colega e considero como amiga também, que me perdoe, mas estava observando os números aqui, justo essa porcentagem que saiu aqui, ela acaba sendo a porcentagem que, por direito, tem que ser devolvida aos cofres públicos, né? Que é os 25%. Somando o salário que a vereadora tem de 12.700, em torno disso, mais os 6.300 que dá em torno do salário de vereador, se vai um salário de 19 mil real, né? Então, a prefeita municipal hoje recebe um salário de 17 mil, também em torno disso, não vou dar números exatos, mas 17 milhões quebrados. Se você, para a comunidade, para o povo entender que é verdade isso, nenhum vereador ou nenhum no município, um funcionário, pode receber mais que o salário que a chefe do Poder Executivo recebe. Não pode. Se receber mais, pode ganhar mais, mas tem que devolver. Não pode ficar com esse valor a mais. Então, por isso eu não acho justo e acho que, por que não, até acho que a sugestão seria importante aí, se muitos profissionais da saúde devem estar ganhando muito pouco, a menos que isso, acredito em torno de 6 a 8 mil salário base. Então não são todos não que ganham em torno, não confundo, né? Todas as enfermeiras ganhar 12, 13 mil, não é isso. Mas por que não então baixar os 25% também do prefeito ou da prefeita? Aí, eu sinceramente sou de acordo, tá? Inclusive eu vou propor uma emenda na lei orgânica, né, do nosso município, para que o vice-prefeito, e isso eu lhe dou a razão, o vice-prefeito assuma, para fazer jus ao seu salário, uma diretoria ou uma secretaria, né? Isso é um cargo, né, presidente, que eu sempre entendi de muita importância. O vice-prefeito no município se diz assim, é costume, é praxe dizer não manda nada.
Lamento muito por isso, porque aonde tiver uma união e tiver um vice-prefeito, ele deve ser de confiança do seu partido. Aonde tiver um candidato a prefeito nomeado por um partido, ele tem que ser de confiança do seu partido. Portanto, os dois partidos devem trabalhar unidos. E a gente sabe que é muito difícil isso. Mas deve ser assim. Se não acontece isso, é porque não é bem feita uma escolha, não é feita aquela reunião que o Django vem cobrando há anos, que eu tive a oportunidade de fazer essa reunião dentro do PTB, convidando homens e mulheres, independente de bandeira política. Eu fiz isso, mas poucos, infelizmente, acatam essas decisões. Eu queria tanto, isso era um sonho, dentro do meu município, ver, dentro dessa casa, a Márcia foi feliz em dizer, é um mandato que a gente conheceu e viu quantos que têm o prazer de fazer a coisa certa, onde tem aqueles que não se dedicam tanto também, que é bem verdade, mas é uma pena que nem sempre a gente tem a intenção de colocar num cargo público, né? Eu tive esse sonho barrado de novo. Quem sabe na próxima aí eu vou trabalhar de uma forma diferente, porque eu nunca uso redes sociais porque eu faço o meu trabalho. Então eu trabalho o meu serviço no dia a dia, o que eu posso ajudar as pessoas, projetos, desde nossos trabalhos aqui na Câmara a gente não divulga, tipo como presidente de comissão, presidente de CCJ, a Márcia foi presidente da comissão especial no primeiro ano quando criei essa comissão. Poucas vezes foi trabalhado, né, isso. Todo o trabalho feito dentro dessa casa não é trabalhado sempre como se podia trabalhar. Eu não fiz isso como vereador. Mas futuramente aí eu vou trabalhar diferente e pode ter certeza, nem que eu vá sozinho, se meu partido me apoiar, ou alguém do meu partido, do colega gringo, acatar essa minha linha de raciocínio no futuro, gente, eu vou me colocar à disposição do partido para trabalhar. Vem comigo quem quiser pelo melhor de Estância Velha, independente de partido, cara. Isso tinha que ter, eu tentei isso, não consegui. Para ter um prefeito municipal que usa a camisa do município, que receba bem seu salário, que eu sempre digo, tem que receber, eu não abro mão do meu salário, como vereador também, secretário também tem que ter o seu salário, tem que ser bem remunerado. Se você quer exigir qualificação, quer exigir um trabalho decente de um secretário, não é diferente de um médico, de uma enfermeira. Eu não sou contra ser bem remunerado, mas que seja bem representado aquele que colocou no local. Meu humilde entendimento. E não é diferente de um prefeito e um vice. Portanto, essa minha peleia dentro do PTB foi de buscar um entendimento com os partidos políticos da Estância Velha que tem nomes de ponta. Eu gostaria muito de ter esse sonho realizado esse ano. Eu achei que era uma oportunidade para a gente ter um grupo nessa casa, que a gente sabe do trabalho, eu sei aqui da Universidade da Márcia, da Universidade da Vere, dos demais vereadores também, do Diego, do Boni, enfim, todos. Eu sei muito bem disso. E como presidente que foi desta casa, eu confiei nas pessoas aqui dentro e não me arrependi, nenhum me decepcionou. Portanto, mais um pleito que vai ter Estância Velha, eu tenho certeza do que estou falando, não vai ter uma união de homens e mulheres, de empresários, de comunidade que queira só um objetivo, que é tirar a Estância Velha de uma situação precária, tá? Isso para mim é uma decepção na política, porque eu venho de uma família humilde, mas de um homem que nem meu pai, afinal do pai foi, anos, né, militante de um partido político que não usavam, na época lá fora, não, eu tenho essa camisa, se não for essa eu não uso, não. Nós temos dentro do nosso município um homem que é respeitado, que tem classe, que tem palavra, que tem determinação, que tem condições de sentar numa cadeira de prefeito e administrar nosso município. E lá a gente se unia, vereadora, para trabalhar pelo nosso município. E infelizmente Estância Velha, essa vez, por não sei se vaidade ou picuinhas políticas, ou quem sabe, próprios partidos hoje em dia não deixam
Às vezes o próprio candidato que aceita, e eu vi isso na minha reunião, na reunião que nós fizemos lá, que o PTB fez com os demais partidos, que tiveram a oportunidade de estar junto, que mostrar interesse. Mas logo depois, após a reunião famosa com os partidos, vem a notícia que não. Que por motivo A ou B, não, nós queremos Corona Polêmica, eu também quero. Resumindo, mais uma vez nós fiquemos aí com pessoas, eu digo isso, com tranquilidade, fiquemos mais uma vez com pessoas que vai ficar fora, quem sabe, da administração, que no meu entender teria que estar junto. Teria trabalhando junto. Eu vi nessa casa aqui, nós temos gente competente aqui dentro. Que nós podíamos ter aqui, não só 1 ou 2 ou 3, mais pessoas dentro do Executivo, no meu ponto de vista, que teria qualidade, experiência, né, e postura para estar à frente do Poder Executivo. Vereador, o senhor me permite uma parte? Então, lamento muito, porque muitas vezes tu quer e não consegue. Só um pouquinho, vereador. Obrigada. Muitas vezes tu quer e tu não consegue o melhor. Mas tu quer ser melhor, tu quer buscar o melhor e não consegue. Então, eu fico muito chateado nisso. Eu tô vendo o que vai ser feito ainda no nosso futuro político à distância. Eu solicito meu espaço, presidente. Ah, já foi meu espaço? Direto? Mas que beleza. Então, antes eu gostaria de parar o tempo para ceder o espaço para a Márcia, para depois eu concluir, então. Tá bom, muito obrigada. Colega vereador Django, eu penso assim que no início da sua fala, né, o senhor tenta confundir a população em relação à minha postura, né, aqui dentro sobre essas emendas. Então, assim, não conversei com os vereadores. A mesa diretora que propõe e que propõe a definição do salário dos vereadores para o próximo mandato. Quem faz isso é a mesa diretora. O que esta vereadora está fazendo desde o início do mandato aqui? Quantas coisas nós evoluímos aqui dentro em relação às comissões? As comissões eram fechadas. Ninguém podia se manifestar numa comissão que não fosse os integrantes, os membros da comissão. Nós conseguimos fazer as comissões democráticas de que todos os colegas vereadores participam das discussões e dos projetos que estão sendo votados. Só que a mesa diretora, quando foi agora propor o aumento do salário para o próximo mandato, fez de uma forma sigilosa. Não chamou nenhum colega para discutir isso. Então, tá, eu só estou concluindo. Então, não sou eu que não conversei com os vereadores, né? E só para concluir, senhor presidente, não apresentei a emenda no início do mandato. Eu acabei de dizer, quando fiz a defesa da emenda, que as emendas, que a definição do salário é sempre feito no último ano de um mandato para o mandato seguinte. Então, eu acho que, colega, tenho muito carinho pelo senhor, mas precisa ter mais cuidado nas manifestações, né? De não colocar um colega presidente, contra... passou um minuto também, eu gostaria que fosse respeitado, tá? Não, eu agradeço pelo carinho que a senhora tem, eu também tenho. Eu acabei de falar que eu tenho respeito. Tu não quis falar no começo, agora está querendo ocupar o lugar dos outros. Já passa 1 minuto, é 1 minuto. Não. Me diz, presidente, só para concluir, eu vou... Ela usou 1 minuto. Mais que 1 minuto. Passou 1 minuto e eu estou perdendo 1 minuto. Não, agora sim, foi aberto e agora estão batendo o Daniel e o gringo aqui e o meu minuto correu. Ó. Não, o que eu queria que fosse entendido, presidente, e até solicito que o senhor me dê mais uns 30 segundos, que eu perdi esse minuto, tá? Gostaria de deixar bem claro, o que eu quero que entendam, vereadora Márcia, com todo respeito, eu não acho justo, porque se fosse uma coisa transparente mesmo da sua parte, por que não baixar o da prefeita? Porque atinge diretamente o salário seu. É isso que eu quero deixar claro. Então, eu não acho certo. Se você fosse baixar da prefeita, é isso que o senhor quer dizer que eu estou errado? Não. Baixasse de todos. Por que fazer exclusivo do vice-prefeito? Faço atribuição a ele que eu concordasse com a senhora. Presidente, desculpa. 1 minuto. Mas, não, eu vou encerrar por aqui porque eu vou respeitar o tempo e com todo o respeito mesmo. Então, agradeço a oportunidade. Quem sabe na próxima eu falo mais. Uma boa noite a todos. Vereador Sérgio Werler.
Uma boa noite ao presidente, à mesa, aos colegas, vereadores. Também meu voto também foi contra a emenda. Também não acho justo desmerecer os vereadores. A gente nem sabe qual estarão aqui no próximo mandato. Nem somos pessoas trabalhadoras. Se cobra, então trabalho, então. Não estou aqui para apontar. E se é para fazer, a coisa deveria ser feita para todos daí. Pegar todo o executivo, o pessoal do executivo, e então fazer uma coisa assim, bem mais, não defendendo uma coisa só. E como a mesa fez o pedido, foi feito pela mesa, de não ir congelar, como foi feito os outros anos, eu votei contra a emenda, que eu acho que é o correto a gente manter um padrão, né? Que a gente está medindo, vamos medir trabalho então. E é isso que eu tenho para falar essa noite, boa ida às suas casas e tudo certo. Eu vereador. Lotário Seba. Cumprimentando a mesa, cumprimento mais vereadores, vereadora Márcia, funcionários, doutor Felipe. Quero aqui em primeiro lugar parabenizar o diretor da Exatos Assessoria Empresarial, nosso amigo Gilberto Miller e seu filho Gabriel, pela compra de um escritório de contabilidade no vizinho município de Ivoti. Nós conhecemos a sua transparência, seu trabalho como gestor. E eu tenho certeza que Ivoti estará bem servido com o serviço que prestará para aquela comunidade. Eu me lembro bem em 2013, quando eu era presidente aqui dessa casa, o senhor Gilberto foi homenageado como cidadão estanciense. E me marcou muito uma palavra que ele me falou e disse naquela noite, na noite que ele foi homenageado. Me disse o seguinte: nunca pretende ser o melhor, mas sim fazer o melhor. Chamou muita atenção a palavra. Isso é a legítima coisa que ele traz, eu acho que de infância, pela pessoa que ele é. Sucesso, Gilberto, sucesso, Gabriel e todos os seus colaboradores. Quero aqui também dar os parabéns ao CDL de Estância Velha pela conquista à categoria Ouro no ciclo 2019, que foi avaliado pelo Programa de Qualificação para CDLs, concedido, por sua vez, pela Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. Parabéns a toda a equipe do CDL, em especial ao presidente Fábio Littker, que está fazendo um bom trabalho. Parabéns a todos os seus integrantes. Tem as notícias boas, mas tem também as notícias ruins. Uma que eu vou falar agora, não gostei muito. Que vai prejudicar a comunidade do bairro Rincão dos Ilhéus. Acho que uns 30 dias atrás eu fiz um pedido de providência aqui para que fosse asfaltado, recapeamento. Fazer um recapeamento na rua João 23 e 8 de setembro. E para minha surpresa aqui, recebi essa comunicação de que atualmente não existe dotações orçamentárias para realizar tal solicitação. É uma pena. Mais uma vez, o povo do Rincão dos Ilhéus vai ter que
andar naqueles buracos que as duas ruas apresentam. Peço então encarecidamente, se alguém esteja me escutando, olhando, para que pelo menos vão lá e façam então o tapa-buraco. Porque da maneira como ela está muito difícil de trafegar. Mas seria esse, senhor presidente. Muito obrigado e um bom retorno a todos. Obrigado, vereador. Vereador Diego Francisco. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa, a todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Tem muitos aposentados na noite de hoje, professores, demais trabalhadores da prefeitura e a toda a comunidade que está acompanhando esta sessão, sintam-se cumprimentados. Eu começo a minha fala hoje sobre o projeto, né, das alíquotas de contribuição que foram discutidos nessa casa na tarde de ontem, que aumentaria, né, que os aposentados acima de 2 salários mínimos começariam a contribuir com 14% do FAP. E eu tenho para dizer que na tarde de ontem a comissão especial discutiu, junto com entidades, junto com o nosso presidente, o Django, também a Márcia, e com a empresa que fez o cálculo autorial. E tenho para dizer para vocês que eu terminei a reunião mais triste quando comecei. Porque quando começou eu imaginava que o projeto era ruim. Mas quando terminou isso ficou comprovado. Que além de ruim, faltava muita informação. O projeto ele não foi elaborado. A empresa trouxe sugestões e todas aquelas sugestões prontamente o executivo acabou aderindo. E que ficou uma situação muito ruim. Dá uma parte? Né? Pode falar. Esse projeto foi retirado, a gente solicitou a retirada para eles consertar e vão fazer uma comissão de vereadores e de funcionários e do FAP, funcionários do pessoal que trabalha na tesouraria lá e foi retirado hoje, para consertar isso. Que bom. Pode continuar. Vereador, pode falar. Só para ilustrar também, o que o Gringo falou, foi retirado agora à tarde mesmo, entrou ofício, mas isso aí vem trazer, né, mais vontade para nós mesmos aí, e também é um troféu, porque mais uma vez a gente teve a oportunidade nessa casa, junto à nossa comissão, de discutir junto aos órgãos que têm diretamente, né, os seus motivos para questionar nós e nós também o dever de buscar informações para trabalhar melhor. Então tivemos êxito e foi acatada a nossa sugestão. Obrigado. Me permite uma parte também, claro, vereador? Vereadora, pode falar. Para colaborar e contribuir na sua fala. Eu acho que é isso, né, vereador Django? A comissão especial parlamentar, ela tem esta função. E eu tenho certeza que a comissão ontem à tarde fez aquilo que o executivo não fez. De ouvir o conselho do FAP, de ouvir a ASP, né? De ouvir os servidores públicos que representam o FAP. Corretíssimo. Então, eu acho que estamos de parabéns, né? Porque nós estamos fazendo o papel que o Poder Executivo deveria ter feito. Uma parte, Diego, também, eu estive junto, eu e o Gringo hoje à tarde, junto à prefeita lá, falamos todos, demos todas as... Estão escutando? Falamos todos porque nós acompanhamos ontem a sessão nossa, do começo ela até o final, e levamos todos os dados para eles lá, e o nosso jurídico também passou agora para eles o que deve ser mudado, e vão ter que discutir mais esse projeto com o executivo lá. Isso foi pedido, eu e o Gringo pedimos isso aí, uma mais ampla discussão, é um tema bem assim, abrangente, né? Obrigado. Eu agradeço então ao presidente e o vice-presidente que conseguiram, através da reunião da comissão que aconteceu na tarde de ontem, né? E de fato é um troféu mesmo, é um mérito, né? Não pode passar em branco despercebido que essa Câmara fez um trabalho muito atuante e que foi possível, né? Através então da sugestão da Câmara aqui, o Poder Executivo ele retirou esse projeto e vai estar aprimorando
ele e para novamente entrar na casa. A impressão que eu tenho é assim, ó, é de que pessoas que fazem projetos como esse não conhecem a realidade dos estancienses, não conhecem a realidade das famílias e dos trabalhadores. Porque eu citei ontem como exemplo, muitos aposentados têm empréstimo consignado que comprometem uma boa parte da sua renda. A gente sabe que o gasto com comida, com energia, enfim, com o custo, né, o básico fixo é muito alto, parece pouco. Mas quando tu já tem pouco, tu vai tirar 14%, esse dobro acaba ficando, né, esse pouco, ele acaba ficando às vezes assim 2, 3 vezes mais pesado. Então é delicado. É um projeto que impacta na vida de pessoas, sequer foi discutido com as categorias. Então eu agradeço ao presidente que conseguiu, junto com o Poder Executivo, que agora as categorias vão poder, junto a tá discutindo, tá dando ideias e dando sugestões. É válido isso, né? Nada mais válido, nada mais justo do que ouvir as pessoas. Porque me chama muita atenção agora, de novo, estamos em período eleitoral, é muito legal. Todo mundo vai lá, se propõe a escutar, fala de propostas, e aí quando ganha a eleição, vira as costas e começa a ser um ditador. Senta atrás de uma mesa com uma caneta na mão e começa a assinar sem ouvir as pessoas, sem conhecer a realidade das pessoas. Então, acho que isso que falta. Mas isso aqui, para isso não tem formação, não tem salário que pague, isso se chama vergonha na cara. Isso se chama respeitar a dignidade das pessoas. Nesta fala, então, eu encerro. Sobre o projeto do fundo das alíquotas, né, previdenciárias. Parabenizo também o colega que falou sobre a questão do salário do vice-prefeito. Eu acho justo que ele receba, mas acho mais justo ainda que ele receba, né, mas que ele trabalhe para receber. Eu acho perfeito. Se tu vai fazer uma emenda, eu assino junto. Desde sempre foi meu pensamento que o vice-prefeito é fato. Ele tem que assumir uma... Eu acho que não pode dar 2 vezes a parte da palavra. Só quero agradecer, verdade. Tá bom. Eu acho justo, né, que as pessoas tenham o seu salário, que elas recebam, mas que elas trabalhem para isso. Sobre o projeto aqui dessa Câmara, eu sinceramente fiquei assim, um pouco chateado de votar. Não é uma coisa que eu gostaria de votar. Eu entendo as pessoas, eu entendo quem acha que a gente deveria de baixar o salário. Então eu optei, né, pelo subsídio dos vereadores aqui de congelar. É um congelamento, né, não se aumenta. Eu fui estudar, eu peguei informações sobre o orçamento do município, sobre quanto que vai baixar, o quanto que vai impactar. E para este ano, o orçamento, a previsão no início que era de baixar 30% ou 20%, para este ano a previsão é que se baixe 7% da arrecadação total. Então, a gente não está tendo nenhuma baixa brusca, né? O dinheiro, a gente viu muito dinheiro vindo de emendas, enfim, e outros recursos. O que falta é aplicar melhor esses recursos numa saúde de qualidade, numa segurança, em vias melhores. É isso que falta. E para isso, solicito meu espaço. E para isso, a gente começa a mudança agora, no dia 15 de outubro. Então, vocês que estão em casa, que estão acompanhando, eu não aumentei meu próprio salário, eu não estou beneficiando ninguém, né? Eu acho que a população tem o direito de cobrar. E agora a cobrança, a mudança começa agora na eleição, né? Mas tu trabalha, mas o outro não. Eu não posso julgar. Quem tem que julgar são vocês. Os eleitores votam, os eleitores renovam o voto de confiança ou eles tiram aquele voto. Então, eu tentei fazer o melhor aqui, espero ter acertado, peço desculpas se não agradei a todos. Mas a Câmara está muito enxuta, né? A Câmara, desde que começou aqui, os vereadores eles não têm assessores, eles não têm... Eu não tenho celular, eu não ganho gasolina, eu não ganho aluguel de carro. A gente não tem outra despesa, né? E quando nós começamos aqui em 2017, a Câmara de Vereadores tinha... O presidente da casa tinha 4 cargos de confiança. Somente o presidente. Outros vereadores não tinham. Hoje, nós temos 2 cargos... O presidente da Câmara tem 2 cargos em comissão. Ou seja, a gente reduziu em 50%. Outra coisa, a Câmara não utiliza diárias, né? E desde 2017, eu já aproveito para fazer uma prestação de contas aqui sobre o trabalho, sobre, enfim, eu fiz 2 grandes denúncias que trouxeram uma grande economia para o cofre do município. Uma em 2017 sobre a fraude do lixo e outra em 2018, deflagrado pela polícia em 2019, que é o escândalo da saúde. Senão isso até hoje estaria acontecendo, estaria corroendo. Isso é igual o rato na corrupção, que pega na parte mais sensível no município, na saúde, onde as pessoas vão ali porque elas precisam. Então, eu cumpri com a minha função.
Agora, em 3 anos e meio, desde 2017, não 2018, 2019, 2020, eu consegui, junto com parlamentares, R$700 mil em emenda. Então, a função para a qual eu fui eleito, eu estou cumprindo. Né? Se os eleitores acham que o vereador X ou A não merece esse salário, vocês têm a opção agora, então, de trocar ou não. Né? Enfim. Dá uma parte, vereador, só para ajudar? Pode falar. Não, só para deixar também, lhe ajudar aí. Hoje a Câmara, por exemplo, ela dos 7% gasta 2,5% só, né? Então nós não estamos assim fora da realidade como é dito, né? Sim. E esse congelamento é desde quando? Já vai para 8 anos agora. Exato. A Câmara, então, ela tem por lei, né, o direito até 7% do orçamento. É isso, né, doutor Felipe? Então, desses 7%, para quem está em casa, a Câmara, ela recebe todo ano 2,5%. Ou seja, bem a menos. E desses 2,5%, a Câmara utiliza, vereador Saci, em torno de 1,5%, não mais do que isso. 1,2%. Então a Câmara é muito enxuta, a Câmara é muito econômica, a gente está ouvindo os anseios da população. Né? Dito isto, o governo do estado anunciou então volta às aulas dia 31 de agosto, que deve começar pela rede de educação infantil. Eu acho que é uma coisa interessante, é uma notícia que as escolas, enfim, principalmente as escolas, as conveniadas estão esperando, né? Eu acho válido também o governo do estado dar a opção, né, enfim, nesse novo tempo de pandemia, pós-pandemia, dar a opção de quem não quer mandar os filhos que seja facultativo, né? Eu acho que a pessoa que não se sente segura, ela deve sim ter o direito, esse direito deve ser respeitado. E falando nisso, volta às aulas, me lembra aqui a questão do transporte escolar, que se passou 5 meses de pandemia e a prefeitura não enviou um auxílio, um socorro às pessoas, né, que dependem lá, que trabalham com van escolar, com Tupic. Essas pessoas que estão há 5 meses foram os primeiros a parar. Por que foram os primeiros? Porque a aula foi a primeira a parar. Então eles estão seu ganha-pão, a família deles foi prejudicada. E eu acho assim, isso me entristece muito, que o executivo se calou. Outros municípios acharam solução, ou podem participar do transporte coletivo, enfim, ou vamos dar um auxílio emergencial, que será de forma mensal, e aqui se silenciou. Agora, se voltar às aulas, tudo se encaminha que estamos saindo, né, daquela zona pior da pandemia, do pico, e o Poder Executivo não apresentou soluções, nem para os microempresários, nem para a rede, enfim, que depende do transporte escolar. Então é uma pena. É uma pena que quem tem a faca e o queijo na mão, quem pode fazer, não faz. Aí os vereadores vão lá, trazem ideias, trazem projetos, anteprojetos, indicações e não são ouvidos. Eu agradeço a todos, eu desculpo se me prolonguei demais nessa noite. Desejo a todos uma boa semana. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Carlos Boni. Boa noite aos colegas da mesa, ao presidente, aos colegas vereadores, aos colegas da casa e às pessoas que estão aqui presentes e às que nos assistem nas redes sociais. Gostaria de começar falando sobre a questão das ajudas, né? Hoje saiu mais uma ajuda de Campo Bom, que a gente já trouxe a referência, falei aqui da semana passada, que apresentamos o projeto na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Indústria e Comércio. Inclusive o secretário Rudimiller disse que levou isso ao gabinete da prefeita, então a gente sabe em qual gaveta está o projeto. Hoje saiu outro auxílio, outro exemplo de Campo Bom, né? Ou seja, aquele projeto era para os empresários em geral, micro e pequenos empresários. Hoje saiu outro, que é para os motoristas de van, escolares e tudo mais. Outra vez a Prefeitura de Campo Bom saindo na frente, dando motivos para que a população se orgulhe dos políticos, né, e das pessoas que representam a gestão. Nós aqui continuamos esperando. A princípio, a informação que tivemos é que não virão as ajudas, ou seja, não virão para os micro e pequenos empreendedores, não virão também, provavelmente, para os motoristas de vans. Hoje, na minha caminhada, que eu gosto de fazer pelo município, vi vários locais fechados. Vi a barbearia fechada, vi uma lojinha fechada, vi, enfim, vários locais fechados. Alguns mais conhecidos, outros de repente nem tanto, mas todos os empresários que por algum motivo agora nessa situação não tiveram como seguir adiante.
tiveram que entregar seus estabelecimentos, vão ter que agora buscar emprego. Daí eu pergunto, buscar emprego onde? As pessoas questionam toda essa situação. Gostaria também de falar sobre a questão do FAP, relembrando, coisa que foi falada aqui logo quando o projeto entrou. Eu estive nas 2 apresentações do cálculo atuarial, em 7 de novembro do ano passado, né, e também agora em maio, dia 20 e pouco, se eu não me recordo bem o dia. Estive nas 2 apresentações. De repente, alguns vereadores, por motivos seus pessoais, que não conseguiram estar lá presentes, de repente não entenderam a diferença do projeto logo no começo, alguma coisa assim. Porque o que foi discutido lá é totalmente diferente do que foi apresentado aqui para nós. Para começo de conversa, a exemplo dos aposentados, lá foi sugerido que seria, a princípio, o teto do INSS, para só então, a partir dos 6 mil e pico, começar um desconto. O projeto que veio para cá já começa taxando a partir do 2º salário mínimo. Então, já vem deficitário nesse sentido assim. Outra situação, foi conversado, falado e decidido lá, que seria feita uma reunião para definir essa situação do FAP, que tem que ser resolvida, para definir, até para ter uma saúde financeira para as pessoas se aposentarem. Aquelas pessoas que estão entrando hoje, elas também querem se aposentar um dia e merecem. Então foi definido que seria feito um cadastro, que seria feito um cálculo atuarial em cima disso, que seria feita uma reunião com o sindicato, com os professores, com os trabalhadores em geral, com o jurídico desta casa, jurídico da prefeitura, vereadores, representantes do executivo, pessoal da fazenda, para que dentro disso se construísse realmente algo que levasse em consideração todos os anseios, seja os anseios da administração ou de uma futura administração, sejam também os anseios e respeitados as situações dos concursados. Para que a gente entenda, porque tem algumas pessoas que não são concursadas e dali a pouco elas não entendem o quanto isso impacta na situação do município. Para que a gente entenda bem, aprovado do jeito que está, além de onerar muito a muitos funcionários, também acaba engessando bastante a gestão nos próximos 8 a 12 anos. Entendam uma coisa que é muito importante a gente estar citando. O poder público, a gestão, não produz receita. Ela não produz receita. Quem produz receita é CPF e CNPJ. É as empresas que produzem receita, é você, quando paga seu imposto, que produz receita. Sem receita, não existe como se pagar salário de funcionário. Nós precisamos da receita. Então, nós temos que entrar, por isso é tão importante essa discussão. Por isso que o projeto não pode simplesmente cair de paraquedas nessa casa e querer enfiar a goela abaixo dos vereadores. Nós precisamos, e depois nós temos conversado, foi sugerido aqui, levando em consideração aquilo que eu vi nos cálculos atuariais, foi sugerido... senhor presidente, eu solicito meu espaço de liderança, por favor. Concedido. Obrigado. Foi sugerido, agradeço à comissão especial, na pessoa do presidente e dos 2 colegas, que fizeram a convocação para tudo aquilo que foi falado na apresentação dos cálculos atuariais, para as pessoas estarem presentes. Ontem à tarde estivemos aqui mais de 4 horas reunidos, discutindo, debatendo. Foi só uma primeira reunião. A coisa é muito maior do que tudo isso, ela deve ser muito bem discutida, porque isso pode engessar todo o município e ainda colocar em xeque a aposentadoria de muitas pessoas. Então, agradeço ao presidente que foi convocado, tudo mais. Estivemos na semana passada, na quinta-feira, quero agradecer também ao Luizinho, presidente do PSD, e trabalha no IPAZEM como diretor no IPAZEM Novo Hamburgo, lá já se passou por essa fase, entrou em contato conosco, marcou uma reunião, o vereador Saci foi convidado para a reunião, me convidaram para a reunião, aí tive o prazer também de convidar o presidente da comissão especial, o vereador Django, que foi conosco lá, e o nosso jurídico, o doutor Felipe, porque tem um entendimento maior das leis. Estivemos lá para nos inteirar de que maneira está sendo feito lá, porque a primeira parte em Novo Hamburgo já foi feita, e o rombo em Novo Hamburgo é muito maior, e já foi feito, para quê? Justamente para que não se engesse e não fiquemos nós também sem receber emendas e alguma coisa assim que poderiam estar nos... O senhor quer falar, colega? Se o senhor me permite. Por favor. Primeiro agradecer o colega vereador por ter me convidado a participar junto nessa reunião no IPAZEM. E também dizer, para ajudar também na sua fala, que lá em Novo Hamburgo
durou em torno de 4 meses as discussões, né, colega? Isso. Os debates, ouvindo as pessoas que têm direto os interesses a auxiliar o pessoal que está fazendo o plano autorial, que é todo esse processo que tem, e não é pouco. Então, eles levaram em torno de 4 meses nisso. E nós aqui não tivemos a oportunidade. Então, agora, agradeço também, já aproveitando a oportunidade, o presidente da casa e o vice-presidente, que acataram, então, a sugerir que eles retirassem o projeto. Esperamos, então, que assim o façam agora, né, todos os melhores esclarecimentos com os demais. Obrigado. Obrigado, colega. Volto a dizer, a gente se reuniu em novembro, 7 de novembro, foi dito que se tomaria uma atitude, que o Poder Executivo entraria em contato com todos os representantes para se começar a montar esse projeto. Não aconteceu. Agora a gente se reuniu em maio, inclusive em maio eu fui um pouco mais taxativo, né? De repente até, quem sabe, um pouco grosseiro. Na hora que eu tive a palavra lá, eu disse assim, nós não podemos nos reunir daqui a 4, 5 meses de novo para outra vez falar sobre o mesmo assunto e não andar 1 centímetro para frente. Então agora veio o projeto, mas o projeto aconteceu do jeito que aconteceu. Atiraram o projeto aqui dentro, afeta a todos os concursados, a todos, aposentados, ou enfim, todos os concursados, e afeta também a todos os estancienses, da forma como veio para cá. Então a coisa é muito maior do que simplesmente chegar e atirar um projeto, como costumam fazer, e nós temos que aceitar aqui igual abaixo. Graças a Deus, o que foi sugerido também, né, levando em consideração a nossa reunião lá em Novo Hamburgo, que se retirasse o projeto, foi retirado hoje, né, que se retirasse o projeto e que esse projeto ele volte a entrar, levando em consideração, e já pegando como exemplo o que aconteceu na cidade vizinha, levando em consideração o que nós temos que respeitar em relação à legislação federal. Né? É legislação federal, não adianta eu, o colega, o fulano, o ciclano discutir, que nós temos que respeitar. Vamos fazer essa votação, vamos dividir o projeto em 2, vamos fazer essa votação, vamos aprovar, vamos continuar livres para receber emendas e tudo mais, e vamos dar sequência com conversação, darmos sequência depois no restante, para a gente chegar assim, aí depois de um debate. A gente não gosta de muita burocracia, mas tem algumas coisas que têm que ser bem discutidas, não se pode aprovar de qualquer maneira, porque senão depois o nosso município acaba padecendo em relação a isso. Tá bom? Então a verdade tem que ser dita. Por isso que eu digo, algumas vezes as coisas são faladas mais ou menos, né? Tanto aqui nessa casa como nas redes sociais, a gente ouve falar, mas fulano está apoiando nós, ciclano está apoiando nós. Está apoiando em quê? Fulano, ciclano e beltrano está apoiando o quê? Porque dizer que eu apoio o fulano, o ciclano, eu também posso dizer, subir aqui, mandar um aço para qualquer um e dizer que eu apoio. Eu quero saber se foi na reunião do cálculo atuarial, entendeu a situação, quando o projeto caiu nessa casa, entendeu a situação? Porque quem foi, entendeu. Eu estive lá nos 2 cálculos e quando caiu o projeto aqui, eu vi que já não era coerente com aquilo que foi dito. Então esse tipo de atitude não é só falar. Falar papagaio também fala. Nós precisamos de atitude para realmente resolver as situações. Está entendendo? Então é essa a sequência, no meu ponto de vista, levando em consideração exemplos que a gente tem ao nosso redor. Se faz o que é obrigado por lei federal e depois, na sequência, conversar com as pessoas que têm que interagir nesse assunto para que a gente possa definir e chegar num meio termo que seja bom para todos os estancienses. A verdade tem que estar acima de tudo. A gente tem um exemplo aqui no nosso município de uma situação que inclusive aconteceu nessa casa, numa reunião, na última eleição, quando foram indagados os pré-candidatos sobre situações, e aonde um candidato deu a realidade e outro candidato pintou um arco-íris ao redor. O candidato do arco-íris está eleito, mas não fez o arco-íris com todas as cores. Então a gente tem que saber o que a gente quer, tapinha nas costas ou solução. Em relação a isso também, só para concluir, senhor presidente, houve uma situação na semana passada que iam terminar com a linha de ônibus. Desculpa, por favor, colega. Não, eu estive, acho que foi eu e o Grigo estivemos no primeiro cálculo lá contigo. No primeiro cálculo o senhor estava sim. Juntos, sim, o senhor estava, o senhor e o Gringo estavam. E nós estamos acompanhando agora bem, que nem ontem na CCJ, né, na comissão, e vamos acompanhar todos esse andamento aí, para nós ajudar. Perfeito. A resolver esse problema do FAP. Perfeito, colega. Como eu estava dizendo, nós tivemos uma situação na semana passada que o meu minuto, por favor. A linha para o Morro Agudo ia parar, ia continuar, no final das contas, continuou. Sabemos de toda a situação, mas aí eu volto a dizer,
Não tem, a prefeitura não está tendo condição de auxiliar, não está tendo condição de auxiliar nenhuma microempresa, e elas fechando a torto e direito. Não consegue ajudar o pessoal das vans também, agora, quem sabe, com essa história da escola, vamos ver o que vai acontecer no desenrolar, quem sabe ajudar também. Então, de que maneira vai se pegar quase R$500 mil para dar para uma empresa? A gente fica pensando. Ou seja, se não conseguem fazer, ajudar meia dúzia de empresa, de que maneira vão pegar e jogar R$500 mil dentro de uma empresa? Então, isso também tem que ser bem avaliado. Esperamos que, a esperança a gente nunca pode perder, esperamos que tomem algumas atitudes, pelo menos conscientes, aí nesses poucos meses que ainda lhes sobram. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência e uma boa semana. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Em primeiro lugar, vereador Django, quero colocar meu nome à disposição também da emenda a respeito do vice-prefeito. Eu acho que nenhum salário, independente do valor, sem trabalho, né, merece ser pago. Então, eu acho que sim, a gente tem que fazer essa emenda sim. Eu até, a mesma hora que o senhor consultou o doutor Felipe, eu também estava pensando exatamente nisso. Então, me coloco à disposição e acredito que todos aqui estarão de acordo nisso. Com relação aos ajustes das alíquotas do FAP, todos os colegas vereadores aqui, eu acredito, que receberam ligações e muitos funcionários, o próprio sindicato, enfim, preocupado com a situação, né, do Fundo de Aposentadoria dos Funcionários Públicos. E fico feliz que ontem tenha sido amplamente debatido com todos os interessados, inclusive o conselho do FAP, as pessoas que fizeram o cálculo atuarial, funcionários ativos e inativos. Infelizmente não vieram o pessoal do financeiro, né, do executivo. Mas eu acredito que sim, vai poder se ampliar. Veio? Não, da Fazenda não veio. Da Fazenda não veio. Da Fazenda. É. Ah, tá, o Gabriel é como contador, né? Mas ele veio como do FAP ou daí? Não. A contabilidade. Ah, tá. Ok. E fico feliz que esse debate tenha trazido resultados. Não pude me fazer presente, mas a partir da semana que vem já vou voltar a fazer parte das reuniões de comissão. Até porque semana que vem nós vamos estar debatendo um outro tema muito importante, que é a lei orçamentária do município, né, para o ano que vem. Então, eu agradeço a todos os colegas que se empenharam também nisso, né, nesse debate. Que bom que trouxe resultados. Eu tenho certeza que isso vai vir em benefício de todos os funcionários. Porque, querendo ou não, são muitas famílias, né, que também giram aqui o comércio local, gastam aqui na nossa cidade, também dão uma movimentação, né? Também trazem um retorno para o município. E gostaria de deixar a dica aqui para todos aqueles que nos assistem, né, e nos acompanham, e também aos funcionários, né, do município, para a gente pensar dos nossos futuros candidatos ao executivo da nossa cidade a respeito do debate sobre concurso público. Ou o FAP não vai se autossustentar, de jeito nenhum. Vai acabar que o funcionalismo vai cair para o INSS, porque não vai ter sustentação. O que é uma gestão pública? Qual a importância do concurso público numa gestão pública? Eu sei que muitas pessoas têm preconceito em relação ao funcionalismo público. Eu sei que tem gente escorada, tem, assim como tem em qualquer outro serviço. Não é só funcionário, só no funcionalismo público que tem. O que tem que melhorar é as punições que muitas vezes nós, como próprios trabalhadores, exigimos das chefias, punições e cobranças mais severas do funcionalismo que não são feitas. Então, isso sim tem que mudar e tem que melhorar. Se a pessoa está a serviço, é servidor público, está a serviço da comunidade, tem que trabalhar.
Tem que trabalhar e prestar serviço e fazer jus ao que recebe. Isso sim, mas concurso público é uma coisa que vai impactar e que é uma perspectiva que, na minha opinião, a respeito da sustentabilidade do FAP, é um dos aspectos que tem que fazer parte desse debate. Não só o ajuste das alíquotas, mas o concurso público também tem que ser pauta desse debate. Para que a gente possa trabalhar também numa gestão pública com um direcionamento melhor a isso. Exatamente. Eu espero, assim como o vereador Carlos, que o município também invista esses recursos no comércio local, nos pequenos e microempresários. Vai ser um período bem difícil, mas a gente tem como auxiliar. Esse momento, solicito uns minutinhos do meu espaço de liderança. Esse momento é um momento de muitas dificuldades e que o município tem que pensar em investir no município, investir na economia local, investir e não economizar ou guardar dinheiro. Eu não estou falando em investimento em carguinhos de confiança, em esbanjar dinheiro. Estou falando em investir naquelas áreas que nesse momento tem que ser prioritárias para o nosso município e para que a gente tenha um retorno, para que a gente consiga superar essa crise. Por hoje seria isso. Agradeço a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Eu só quero comentar uma coisa sobre a emenda. Não vou me estender muito. Eu penso assim que, por que não foi feito no começo do mandato esse pedido de redução? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Por quê? Quem é que ia ser beneficiado com essa diminuição dos vereadores? Apesar que eu não votei, o presidente não vota só em caso de empate. Essa redução ia ser só para o vice-prefeito e os vereadores. Por que não foi também o salário do prefeito? De 25%. Escutam só. Se fosse reduzido o salário do prefeito, da prefeita, a vereadora ia receber R$ 231, a menos que a prefeita. Se fosse feito o desconto também, 25% da prefeita. Então ela ia receber só isso. Como não foi colocado a redução da prefeita, ela ia continuar ganhando R$ 4.600. Então, fez esse projeto para se beneficiar. Que os outros vereadores iam ter um desconto de R$ 1.527, enquanto que ela ia ganhar desconto de R$ 34. Então, é para o povo entender o que está acontecendo. Se fosse reduzido da prefeita, como não foi reduzido, ela ia ganhar 4 mil e pouco. E assim ela ia, se fosse reduzido da prefeita também, aí ela só dava R$ 34. Os vereadores que trabalham, que têm o seu serviço, se todos querem fazer o seu trabalho, ele tem telefone, tem carro, tem gasolina, sempre é chamado, talvez até para comprar um remédio para pessoas que necessitam, que a gente que tem coração ajuda essas pessoas também. Então, vão às vezes levar alguém no médico, vão a Porto Alegre, vão para o Moro Agudo, são chamados, quase sempre estão na rua, fazendo alguma coisa. Só que
Se a prefeita não ajudar a fechar buraco, o vereador não pode. Mas como a gente faz o seu trabalho? Eu faço o meu pedido que o povo pede, eu entrego, todos nós vereadores entregamos lá para as secretarias para agilizar o trabalho. Agora, se eles não fazem, nós fizemos o nosso trabalho. Agora, se eles não fizerem, aí vocês têm que ver na hora que precisarem para quem vocês vão ajudar, votar ou fazer alguma coisa. Então, essa é só para esclarecer isso, que ela ia ser beneficiada com 4 mil e pouco, como a prefeita não tinha, como ela não colocou a prefeita para baixar o salário. Como ela deixou o salário da prefeita 100, ela ia ganhar 4 mil e pouco. E se fosse colocar os 25% da prefeita, ia dar R$34. Obrigado. É só para o povo entender a situação. Benefício próprio. Obrigado por todos. Não tem esclarecimento para... Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada a sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de agosto de 2020, às 18 horas. Obrigado para todos e vão com Deus. Obrigado.